A casa não aparecia em mapas, nem no Google Maps, nem em registros antigos da prefeitura, nem nas histórias que os moradores mais velhos gostavam de contar nas noites frias. Ainda assim, todos sabiam onde ela ficava. No fim da estrada de terra, onde o mato começava a engolir o caminho e o silêncio parecia mais pesado do que o ar. Foi lá que Rafael decidiu ir. Ele não acreditava em histórias, nunca acreditou. Cresceu ouvindo sobre a casa abandonada, sobre pessoas que entravam e nunca mais eram vistas, sobre luzes que piscavam nas janelas durante a madrugada. Para ele, tudo não passava de exagero típico de cidade pequena. Mas naquela noite, com o celular na mão e a ideia de gravar algo viral, ele achou que finalmente teria a prova de que tudo aquilo era mentira. A estrada parecia mais longa do que lembrava. O som dos passos dele era seco, repetitivo, quase irritante. Não havia vento, não havia insetos, não havia nada além do próprio respirar. Quando a casa surgiu entre as árvores, Rafael parou. Ela era maior do que ele imaginava, muito maior, e parecia errada. As janelas estavam todas fechadas, mas algumas pareciam tortas, como se tivessem sido colocadas de qualquer jeito. A porta principal estava entreaberta, balançando levemente, mesmo sem vento. Perfeito, ele murmurou, apontando a câmera do celular. Lugar clássico de terror. Ele entrou. O cheiro foi a primeira coisa que o atingiu. Não era mofo, era algo mais profundo, mais antigo, como madeira apodrecida misturada com algo orgânico. Algo morto. O chão rangia a cada passo. O interior era escuro, mas não completamente. Uma luz fraca parecia vir de algum lugar que ele não conseguia identificar. Alguém já esteve aqui recentemente, ele comentou, mais para si mesmo do que para qualquer audiência futura. Mas não havia sinais de vida. Nenhum móvel intacto, nenhuma pegada, nenhum som. Até que houve. Um estalo. Rafael congelou. Virou lentamente a cabeça na direção do som. O corredor à direita parecia mais escuro do que o resto da casa, como se a luz evitasse entrar ali. Provavelmente madeira velha, ele disse, tentando manter a voz firme. Outro estalo. Mais perto. Ele respirou fundo e começou a andar em direção ao corredor. Cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Quando entrou no corredor, algo mudou. O ar ficou mais frio, muito mais frio. A luz atrás dele pareceu diminuir. Ele virou rapidamente. A entrada da casa ainda estava lá, mas parecia mais distante. Muito mais distante. Não, isso não faz sentido. Ele deu alguns passos para trás, tentando voltar, mas o corredor parecia ter se alongado. A porta agora parecia impossível de alcançar. O celular começou a falhar. A imagem tremia, o áudio chiava. E então ele ouviu um sussurro. Baixo, quase imperceptível, vindo de todos os lados. Não devia ter vindo. Rafael engoliu seco. Tem alguém aí? Ele gritou. Silêncio. Então um som de algo sendo arrastado no chão, vindo do fim do corredor. Ele apontou a câmera. No começo não viu nada, mas então percebeu. Algo estava lá. Algo muito alto, curvado, parado no fundo do corredor. E parecia estar olhando para ele. A tela do celular se distorceu, como se não conseguisse processar a imagem corretamente. A figura parecia se mover de forma impossível, como se estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Rafael deu um passo para trás. A coisa deu um passo para frente, sem fazer som. Isso não é real! Isso não é real! Ele virou e começou a correr. Mas o corredor não terminava. Não importava o quanto ele corresse, a saída nunca se aproximava. E o som atrás dele, agora era claro. Passos, rápidos, mais rápidos que os dele. Algo tocou sua nuca.
gelado. Ele gritou e caiu no chão, deixando o celular escapar. A câmera ficou apontada para o corredor, e então captou a coisa. Ela não tinha rosto, ou melhor, tinha vários rostos, formas que surgiam e desapareciam na superfície do que parecia ser sua cabeça. Bocas abrindo e fechando sem som, olhos que piscavam fora de sincronia, e todos eles olhando diretamente para Rafael. Ele tentou se arrastar para trás. A coisa se inclinou lentamente, e então falou, mas não com uma voz, com várias, sobrepostas, desconexas. Você viu, agora fica. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu. A última coisa que a câmera captou foi a coisa se aproximando, preenchendo completamente a imagem. E então, estática. Dias depois, algumas pessoas da cidade disseram ter visto uma luz dentro da casa novamente, e ouviram algo novo. Uma voz, gravada, repetindo sem parar: "Isso não é real. Isso não é real." Mas o mais estranho é que às vezes, entre as repetições, dava para ouvir outra coisa, um sussurro mais profundo, mais antigo. Isso é real.